sua imensa graça lá estarei. Quando enfim chegar o dia do triunfa do meu rei, quando enfim chegar o dia, pela graça de Jesus eu lá estarei. Nesse dia, quando os mortos hão de a voz de Cristo ouvir e dos seus sepulcros hão de ressurgir, os remidos reunidos logo aclamarão seu rei, e por sua imensa graça lá estarei. Quando enfim chegar o dia do triunfa do meu rei, quando enfim chegar o dia, pela graça de Jesus eu lá estarei. Pelo mundo rejeitado foi Jesus meu Salvador, desprezaram e insultaram meu Senhor, mas faustoso vem o dia do triunfa do meu rei, e por sua imensa graça lá estarei. Quando enfim chegar o dia do triunfa do meu rei, quando enfim chegar o dia, pela graça de Jesus eu lá estarei. Em mim mesmo nada tenho em que possa confiar, mas Jesus morreu na cruz pra me salvar. Tão somente nele espero, sim, sempre esperarei, pois por sua imensa graça lá estarei. Quando enfim chegar o dia do triunfa do meu rei, quando enfim chegar o dia, pela graça de Jesus eu lá estarei. Glória a Deus, aleluia. Glória a Deus, bendito e exaltado seja o nome do Senhor, o nosso Deus, Criador dos céus e da terra. Meu querido amigo, minha querida amiga, meu irmão em Cristo Jesus, minha irmã, eu quero convidar a você, no nome de Jesus, como de costume agora, a fazermos aquele clamor, aquela oração diante do nosso Deus, através do nome de Jesus, pelo nome de Jesus, o qual o Senhor nosso Deus diz através da sua palavra. O escritor aos Hebreus diz que o Senhor Jesus abriu um novo e vivo caminho, o qual nós podemos chegar com confiança, com inteireza de coração, com o coração completo diante da sua presença. Eu não sei o que você está passando, eu não sei do que você precisa, mas eu sei que os ouvidos do Senhor, eles estão atentos para todo aquele que clama e que chama pelo seu nome. Então eu quero convidar você, no nome de Jesus, a juntamente comigo a exercitar a sua fé. Vamos exercitar a nossa fé em oração no nome de Jesus, porque a oração, meu irmão, é o instrumento que Deus nos concedeu para ligar a terra no céu e o céu à terra. Então, eu quero te convidar no nome de Jesus a orar. Vamos clamar a Deus, apresente ao Senhor as suas necessidades, apresente ao Senhor as suas ansiedades, aquilo que você precisa, necessita, mas vamos também clamar em favor da igreja do Senhor, em favor do Brasil, em favor desta nação, porque certamente a nossa nação, as famílias necessitam da salvação, do livramento, da graça e da misericórdia de Deus. Não somente as famílias de uma forma geral, mas todos nós, absolutamente todos, necessitamos da graça de Deus sobre nós. Então eu quero lhe convidar no nome de Jesus a orar. Oremos em nome de Jesus Cristo. Soberano Deus e eterno Pai, Deus de glória, Deus de majestade, Deus de poder,
Em nome do teu santo Filho Jesus, pelo sangue de Jesus Cristo, nosso Senhor e nosso Salvador, Pai, nós estamos diante da tua presença, meu Deus, adentramos na tua presença, diante do trono da tua graça, em oração, meu Deus, através do nome de Jesus, Pai. Meu Deus, não por obras de justiça, meu Deus, não pelo nosso mérito, mas pelo sangue de Jesus derramado na cruz do Calvário. Pai amado, eu quero neste momento, meu Deus, juntamente com a tua igreja, meu Deus, que ora, meu Deus, que clama a Ti, em nome de Jesus, Senhor. Inclina, meu Deus, os Teus ouvidos para a nossa oração e estende, meu Pai, a Tua mão ajudadora, estende a Tua mão livradora, estende a Tua mão salvadora. Meu Deus, que a Tua graça e que a Tua misericórdia, Pai, possa alcançar, meu Deus, a vida de cada homem, de cada mulher, de cada família, meu Deus, que clama e chama pelo Teu nome neste dia, meu Deus. Pai, eu não conheço, meu Deus, a necessidade. Eu não sei, meu Deus, o que as pessoas precisam e necessitam, mas o Senhor sabe, o Senhor conhece. Por isso, Pai amado, por amor do Teu nome, Deus de benignidade, Deus longânimo, Pai de misericórdias, em nome de Jesus eu te peço, Pai, sopra do Teu Espírito, Pai, e vai visitando, meu Deus, cada lar, cada família, cada alma, meu Deus, que está conectada, meu Deus, no nome de Jesus nessa transmissão. Sopra do Teu Espírito, ministra a vida, ministra a saúde, manifesta da Tua graça, estende a Tua mão provedora, meu Deus, abençoadora, meu Deus, entra com providência, Pai, em favor das causas, em favor das necessidades do Teu povo, da Tua igreja, daquele que clama e que chama pelo Teu nome, em nome de Jesus Cristo, Pai amado. Tem misericórdia das nossas vidas, meu Deus. Meu Deus, nós necessitamos do Teu auxílio, Pai, nós necessitamos da Tua ajuda, da Tua misericórdia, da Tua graça. Pai, eu te peço no nome de Jesus, meu Deus. Pai, ministra, meu Deus, saúde, meu Deus, sobre aquele que está enfermo, todo aquele que se encontra enfermo e doente, meu Deus, seja, meu Deus, em sua casa, seja num leito de hospital, Deus, pelo poder do nome de Jesus, pelo poder do sangue de Jesus, eu repreendo todo o mal, todo espírito de enfermidade, pelo poder do sangue de Jesus Cristo, nosso Senhor e Salvador, que levou as nossas doenças e enfermidade. Pai, visita com Teu Espírito, ministrando vida, ministrando saúde. Deus, derrama da Tua paz, meu Deus, sobre o coração angustiado e aflito. Meu Deus, concede sabedoria, concede discernimento, dá direção, meu Deus, a todo aquele, meu Deus, que clama, meu Deus, por um direcionamento Teu, por todo aquele que clama, meu Deus, por uma resposta. Responde, meu Deus, manifesta da Tua graça, estende a Tua mão ajudadora e abençoa, meu Deus, em nome de Jesus, Pai, pelo sangue de Jesus, por amor do Teu nome, Senhor amado. Pai, mas todo mal, Senhor amado, todo projeto do inferno, toda obra das trevas, meu Deus, que tem se levantado contra a Tua igreja, contra o Teu povo, contra as famílias, meu Deus, pelo sangue de Jesus lança por terra, porque maior é o Senhor que está em nós do que aquele que está no mundo. Meu Deus, agindo o Senhor, quem impedirá? Meu Deus, ninguém pode impedir, ninguém pode deter a Tua mão, porque todas as coisas o Senhor faz conforme o conselho da Tua vontade. Pai, no nome de Jesus, Pai, manifesta da Tua graça, estende, meu Deus, a Tua mão poderosa, em nome de Jesus, meu Deus, em nome de Jesus. Pai, aquele que necessita de uma porta de emprego, a Tua palavra diz, meu Deus, que o Senhor abre portas aonde não há portas, e a porta que o Senhor abre, homem nenhum fecha, é que Tu fechas, meu Deus, homem nenhum abre. Meu Deus, por isso eu te peço no nome de Jesus, abre portas em favor do Teu povo, meu Deus, derrama da Tua graça e da sabedoria, capacidade, habilidade, da estratégia, meu Deus, em nome de Jesus, e abençoa, meu Deus, a todos que clamam por Ti, meu Deus, com uma fonte de renda, meu Deus, supre a necessidade, abençoa com o pão, com o alimento, com o calçar, com o vestir, com o transporte, em nome de Jesus, pelo sangue de Jesus, Pai. É o que eu te peço, meu Deus, no nome de Jesus Cristo. Pai amado, eu quero Te apresentar o Brasil, meu Deus. Ah, Deus, estende a Tua mão livradora em favor dessa nação. Meu Deus, estende a tua mão livradora em favor de cada estado, em favor de cada município dessa nação. Meu Deus, repreende em nome de Jesus todo espírito da morte, todo espírito de enfermidade, todo vírus, meu Deus, toda pandemia, todo mal, meu Deus, todos os sintomas e consequências que essa pandemia tem trazido sobre o mundo e sobre essa nação. Deus, pela tua graça, manifesta o teu poder, manifesta o teu nome, manifesta as tuas obras. Deus, glorifica o teu nome e
estende a tua mão livradora e salvadora em favor dessa nação, Pai. Em nome de Jesus, Pai, toda projeção caótica, todo cenário caótico, meu Deus, seja repreendido. Todo espírito de falência, todo espírito de desemprego, todo espírito de caos, Deus, tudo aquilo que produz aflição e angústia sobre essa nação, Deus, em nome de Jesus, pelo sangue de Jesus, Pai, lança por terra, Pai. Porque a tua palavra diz que todo aquele que invocar o teu nome será salvo. A tua palavra também diz, meu Deus, que feliz é a nação cujo Deus é o Senhor. E o Senhor, meu Deus, o Brasil é teu. Nós consagramos o Brasil a ti, meu Deus, o Brasil pertence a ti. Os céus e a terra pertencem ao Senhor. Por isso, em nome de Jesus, Pai, derrama da tua graça, estende a tua mão salvadora em favor dessa nação, meu Deus. É o que nós te pedimos, Pai, no nome de Jesus. Meu Deus, mas eu te peço, Pai, visita o nosso coração, Pai. Visita cada homem, cada mulher, meu Deus, que está conectado essa noite, Pai. Meu Deus, toca-nos com o teu Espírito. Derrama da tua graça. Meu Deus, cria em nós um coração aquebrantado, um coração contrito, um coração sensível à tua voz, à voz da tua palavra, meu Deus. Pai, eu te peço no nome de Jesus, Pai. Anima aquele que está desanimado, dá força àquele que está fraco, levanta o caído. Pelo teu Espírito, meu Deus, implanta um espírito de ânimo e de perseverança. Meu Deus, fortalece a fé, aumenta a fé, acrescenta a fé do teu povo, a nossa fé, em nome de Jesus, Pai. É o que nós te pedimos, meu Deus, porque preparado está o nosso coração, meu Deus e meu Pai, para ouvir a tua voz. É por isso que nós clamamos a ti e a ti pedimos, meu Deus, em nome de Jesus, e que todos digam amém. Glória a Deus. Creia no poder da oração. A oração feita por um justo pode muito em seus efeitos no nome de Jesus. Amém? Creia no poder da oração. Mas continue adorando, continue glorificando, continue exaltando o nome do Senhor nosso Deus. Abra o seu coração, abra o seu coração. Abra sua boca, adore, glorifique, dê brados de glória e de louvores ao Senhor. Eu sei que, como eu já disse em outra transmissão, naturalmente, quando nós estamos na nossa casa, sentado na nossa cama, numa poltrona, no sofá, numa cadeira, assistindo, nós temos naturalmente a inclinação de ser espectador. Mais uma vez mais, eu te incentivo e te convido no nome de Jesus. Nessa noite, neste dia que fez o Senhor, não seja um espectador, seja um adorador. Não seja um homem de boca muda, de coração trancado. Abra sua boca e glorifique o Senhor. Abra o seu coração, derrame o seu coração diante da presença do Senhor, porque certamente o Senhor está com os seus ouvidos inclinados para ouvir a nossa adoração, para ouvir a nossa oração e para falar ao nosso coração. Em nome de Jesus eu te convido, adore, glorifique, exalte o nome do Senhor, no nome de Jesus. Glória a Deus, aleluia. O salmista diz: Deus é o nosso refúgio e fortaleza, socorro bem presente na hora da angústia, amém? Isso no Salmos 46 e no 125 ele diz: os que confiam no Senhor são como os montes de Sião, que não se abalam, mas permanecem para sempre, amém? Eu convido você aí na sua casa a se colocar de pé, a louvar o Senhor com as suas palmas, a louvar o Senhor com as suas mãos levantadas, amém? Eu quero te dizer que nós temos liberdade na presença do Senhor para adorarmos e louvarmos a Ele de todo o nosso coração nesse culto, amém? Glória a Deus, aleluia. Glória a Deus. Os que confiam no Senhor são como os montes de Sião, que não se abalam, mas permanecem para sempre. Como em volta de Jerusalém estão os montes, assim é o Senhor em volta do seu povo. Autoridade e poder, o domínio em suas mãos, pois o Senhor é Deus.
Senhor é Rei dos povos. Cale-se diante dele a terra, dobra os joelhos, ergam as mãos, pois o Senhor é Deus, o Senhor é Rei dos povos. Cale-se diante dele a terra, dobra os joelhos, ergam as mãos, pois o Senhor é Deus, o Senhor é Rei dos povos. Não dá, não dá, sem Jesus não dá, não dá, sem Jesus não dá, não, não, não dá, sem Jesus não dá para ser feliz, sem Jesus não dá, não dá, sem Jesus não dá, não dá, sem Jesus não dá, não, não, não dá, sem Jesus não dá para ser feliz. Os que confiam no Senhor são como os montes de Sião, que não se abalam, mas permanecem para sempre. Como em volta de Jerusalém estão os montes, assim é o Senhor em volta do seu povo. Autoridade e poder, o domínio em suas mãos, pois o Senhor é Deus, o Senhor é Rei dos povos. Cale-se diante dele a terra, dobra os joelhos, ergam as mãos, pois o Senhor é Deus, o Senhor é Rei dos povos. Cale-se diante dele a terra, dobra os joelhos, ergam as mãos, pois o Senhor é Deus, o Senhor é Rei dos povos. Não dá, não dá, sem Jesus não dá, não dá, sem Jesus não dá, não, não, não dá, sem Jesus não dá para ser feliz, sem Jesus não dá, não dá, sem Jesus não dá, não dá, sem Jesus não dá, não, não, não dá, sem Jesus não dá para ser feliz. Mais uma vez, não dá, não dá, sem Jesus não dá, não dá, sem Jesus não dá, não, não, não dá, sem Jesus não dá para ser feliz, sem Jesus não dá. Glória a Deus, amém? Você crê nisso? Sem Jesus não dá. Glória a Deus, aleluia. Vamos continuar louvando o santo nome do Senhor, amém? Não olhe as circunstâncias que está ao seu lado, amém? Olhe o amor de Deus para com a sua vida, amém? Glória a Deus, aleluia. Esta paz que sinto em minha alma não é porque tudo me vai bem. Esta paz que eu sinto em minha alma é porque eu amo ao meu Senhor. Não olhe as circunstâncias, não, não, não. Olhe o seu amor, olhe o seu amor. Não me guio por vista, alegre estou. Não olhe as circunstâncias, não, não, não. Olhe o seu amor, olhe o seu amor. Não me guio por vista, alegre estou. Este gozo que sinto em minha alma não é porque tudo me vai bem. Este gozo que sinto em minha alma é porque eu sirvo a quem é fiel. Não olhe as circunstâncias, não, não, não. Olhe o seu amor, olhe o seu amor. Não me guio por vista, alegre estou. Não olhe as circunstâncias, não, não, não. Olhe o seu amor, não me guio por vista,
Ainda que os montes se lancem ao mar, toda a terra trema, hei de confiar. Não olhe as circunstâncias, não, não, não. Olha o seu amor, olha o seu amor, não me guio por vista. Alegre estou. Não olhe as circunstâncias, não, não, não. Olha o seu amor, olha o seu amor, não me guio por vista. Alegre estou. Diga aleluia. Aleluia. Glória, aleluia. Glória, aleluia ao meu Senhor. Aleluia. Glória, aleluia. Glória, aleluia ao meu Senhor. Não olhe as circunstâncias, não, não, não. Olha o seu amor, olha o seu amor, não me guio por vista. Alegre estou. Não olhe as circunstâncias, não, não, não. Olha o seu amor, olha o seu amor, não me guio por vista. Alegre estou. Aleluia, glória a Deus. A alegria do Senhor é a nossa força, amém? Glória a Deus, aleluia. Nada temeremos, amém? Porque o Senhor está conosco. Glória a Deus, aleluia. Se o mar se agitar e tudo escurecer e parecer que eu não vou sobreviver, se o meu coração sentir que é o fim, eu vou manter meus olhos firmes no Senhor. Circunstâncias não alteram as promessas do Senhor. Tudo contribui para o meu bem. Céus e terra vão passar, mas o meu Deus não falhará. Seu amor brilhará e sempre cuidará de mim. Cante, nada temerei, eu sei que não estou sozinho. O Todo-Poderoso é o meu amigo. Sua voz acalma o mar, faz milagre acontecer. Posso crer e descansar em Deus. Glória a Deus, confiamos em Ti, Senhor. Tu és a nossa rocha, Jesus. Glória a Deus. Se o mar se agitar e tudo escurecer e parecer que eu não vou sobreviver, se o meu coração sentir que é o fim, eu vou manter meus olhos firmes no Senhor. Circunstâncias não alteram as promessas do Senhor. Tudo contribui para o meu bem. Céus e terra vão passar, mas o meu Deus não falhará. Seu amor brilhará e sempre cuidará de mim. Nada temerei, eu sei que não estou sozinho. O Todo-Poderoso é o meu amigo. Sua voz acalma o mar, faz milagre acontecer. Posso crer e descansar em Deus. Nada temerei, nada temerei.
o Todo-Poderoso é o meu amigo. Sua voz acalma o mar, faz milagre acontecer. Posso crer e descansar em Deus. Descansa no Senhor, amém, igreja? Glória a Deus, aleluia, louvado, engrandecido seja o nosso Senhor. Glória a Deus, amém. Glória a Deus. Já adoramos, já entoamos louvores ao nosso Deus, já oramos e clamamos pela sua misericórdia e graça. Agora eu quero convidar você, no nome de Jesus, a meditar na palavra do Senhor, amém? Você que tem um exemplar da Bíblia Sagrada, eu quero te convidar, no nome de Jesus, a abrir a sua Bíblia no livro de 1 Pedro, no capítulo 4, do verso 1 ao verso 8. Primeira Epístola do Apóstolo Pedro, capítulo 4, do verso 1 ao verso 8. Este será o texto bíblico, o texto da palavra do Senhor, que nós estaremos utilizando para a nossa meditação, amém? 1 Pedro, capítulo 4, do verso 1 ao 8, diz assim: Portanto, uma vez que Cristo sofreu corporalmente, armem-se também do mesmo pensamento, pois aquele que sofreu em seu corpo rompeu com o pecado, para que no tempo que lhe resta não viva mais para satisfazer os maus desejos humanos, mas sim para fazer a vontade de Deus. No passado, vocês já gastaram tempo suficiente fazendo o que agrada aos pagãos. Naquele tempo, vocês viviam em libertinagem, na sensualidade, nas bebedeiras, orgias e farras, e na idolatria repugnante. Eles acham estranho que vocês não se lancem com eles nas mesmas torrentes de imoralidade, e por isso os insultam. Contudo, eles terão que prestar contas àquele que está pronto para julgar os vivos e os mortos. Por isso mesmo, o Evangelho foi pregado também a mortos, para que eles, mesmo julgados no corpo segundo os homens, vivam pelo Espírito segundo Deus. O fim de todas as coisas está próximo. Portanto, sejam criteriosos, estejam alertas, dediquem-se à oração. Sobretudo, amem-se sinceramente uns aos outros, porque o amor perdoa muitíssimos pecados. Amém? A pergunta que nós devemos nos fazer diante desse texto é a seguinte: a vida que vivemos, vivemos para quem? Por quê? Porque é importante ficar claro que a forma que vivemos a nossa vida aqui nesta terra, ela revela para quem estamos vivendo. As nossas escolhas, as nossas atitudes, o nosso comportamento vai revelar e vai mostrar para quem estamos vivendo. Se estamos vivendo para satisfazer os nossos próprios deleites, desejos e paixões, ou se nós estamos vivendo para satisfazer e agradar a Deus.
A epígrafe do texto, epígrafe é aquele texto pequenininho em negrito que normalmente aparece antes do início de alguns capítulos ou no meio de alguns capítulos. E sempre ele vem com o intuito de apresentar um tema para as passagens e versos que posteriormente, ou seja, que seguirão a ele. E dependendo da tradução, dependendo da edição da Bíblia Sagrada que você tiver, a maioria delas você vai encontrar a seguinte epígrafe: vivendo para Deus. Essa carta, essa epístola do apóstolo Pedro, escrita para a igreja do Senhor Jesus, ela serve para dois propósitos. O primeiro propósito é estimular a fé, é encorajar a fé da igreja do Senhor Jesus, independente das aflições e dificuldades que eles estejam vivendo. O segundo propósito da carta é para incentivar a igreja a viver uma vida de santidade. Por quê? Porque o tempo está próximo. Então, diante da pergunta que foi feita, diante da declaração anunciada, nós devemos fazer essa pergunta e refletir a respeito dela. Para quem estamos vivendo a nossa vida? De que forma estamos vivendo a nossa vida? Esta vida que o Senhor nos concedeu debaixo do sol, nesta terra. De que forma estamos vivendo de maneira que o Senhor possa ser honrado e glorificado, ou de forma que estamos vivendo aonde o Senhor tem se desagradado e temos entristecido o seu Santo Espírito? Essa é uma pergunta importante a se fazer, porque tendo em vista o cenário de que muitas pessoas afirmam conhecer a Deus, afirmam possuir Deus e ter Deus no seu coração, afirmam confessar a Cristo Jesus como Senhor e Salvador, mas muitas delas, o seu modo de viver, o seu modo de ser, não casa, não combina com aquilo que a palavra do Senhor, com aquilo que as Escrituras Sagradas recomendam a respeito de uma vida que agrada a Deus. O apóstolo Paulo escreve na sua carta aos Filipenses dizendo: muitos professam a fé em Cristo, mas pelas suas obras o negam. Ou seja, o seu comportamento, as suas atitudes não combinam com a fé que professa. E diante do tempo e do cenário que estamos vivendo, diante do alerta que o próprio apóstolo Pedro faz na carta, ao anunciar que o fim está próximo, na verdade, essa é uma pergunta que deve soar no nosso coração, na nossa mente, na nossa alma, continuamente. Será que a vida que eu estou vivendo, a vida que vivo e possuo, ela está sendo vivida para a glória de Deus? Será que eu tenho agradado a Deus? Será que o meu comportamento, as minhas escolhas combinam com a fé que eu professo? É dentro desse tema e sobre esse contexto que o apóstolo Pedro escreve, e é sobre isso que eu quero falar ao nosso coração essa noite, neste dia. Bíblia aberta na mão, você que tem um exemplar da Bíblia, fique com ela aberta no nome de Jesus. O primeiro verso que nós lemos começa com uma declaração a respeito da pessoa de Jesus Cristo. O primeiro verso começa dizendo: portanto, uma vez que Cristo sofreu corporalmente, armem-se também do mesmo pensamento. A primeira coisa que Pedro está dizendo é que sofrimento e aflição, contrário do que muita gente pensa e até mesmo prega, combina com a vida cristã. O que eu estou querendo dizer é que a nossa fé em Cristo, o nosso relacionamento com Cristo, a nossa fé em Deus, não nos torna imunes e isentos de problemas, de aflições, de sofrimentos.
Pelo contrário, o texto diz que assim como Cristo padeceu, olha só, ele está dizendo que se o nosso exemplo é Cristo, o Filho de Deus, o nosso Senhor e Salvador, se Cristo, que foi perfeito, que assim como nós, o escritor aos Hebreus diz que em tudo foi tentado, padeceu assim como eu e você padecemos, se ele, que foi ele, sofreu, o que dirá nós? Jesus Cristo, sendo Filho de Deus, não tendo cometido pecado, sendo o homem perfeito, completo, sofreu. O que dirá eu e você que somos falhos e pecadores, nascidos em pecado, que possuímos dentro de nós uma natureza pecaminosa? Então, se o Filho de Deus sofreu e padeceu, significa que eu e você também estamos sujeitos e, na verdade, também sofremos. Esse argumento, essa declaração de Pedro, lança por terra todo tipo de pensamento no qual diz que crente e cristão, pela fé que possui em Deus, ou por afirmar que tem fé em Deus, não deveria passar por problema. Na verdade, quem pensa e fala isso, pensa e fala de maneira equivocada a respeito do próprio Deus e da sua palavra. Jesus dizia que os fariseus erravam por não conhecer as Escrituras. Muita gente nos nossos dias também erra, exatamente porque o conceito que possui a respeito de Deus, a respeito de vida com Deus, a respeito da palavra de Deus, está distorcido, equivocado, até mesmo corrompido. Então, significa que eu e você estamos sujeitos a ter problemas. Na verdade, o próprio Jesus disse, no mundo tereis aflições, no mundo tereis tribulações. Na verdade, em vários lugares, muitos pregadores, assim como eu, nas últimas mensagens, tenho repetido e afirmado isso constantemente. A declaração do nosso Senhor Jesus, a respeito de que nós teremos aflições, nós teremos sofrimento, e aflição, sofrimento, se manifesta de várias formas. É importante que venhamos entender que enquanto nós estamos aqui nessa terra, nós lutamos contra o adversário, contra Satanás, nós lutamos contra o mundo e nós lutamos contra o pecado que habita em nós, na nossa natureza pecaminosa e no mundo. O próprio apóstolo Pedro, na sua primeira epístola, no capítulo 5, vai dizer que nós temos um adversário, que ele busca quem possa tragar. A palavra Satanás significa adversário, ou seja, o próprio Pedro diz que nós temos um adversário, que se levanta, que busca, que ruge como leão, buscando a quem possa tragar. O Senhor Jesus também disse que nós vivemos no mundo, mas nós não somos do mundo, e por isso o mundo nos odeia, por isso o mundo é contrário à sua igreja. Na verdade, a amizade com o mundo constitui inimizade com Deus, o que significa que jamais, nunca, enquanto a igreja estiver nessa terra, ela vai ser amiga do mundo e nem o mundo vai ser amigo dela. Então não há amizade, não há relacionamento. E quando eu falo de amizade com o mundo, eu não estou falando de desfrutar o ambiente natural, a estrutura física, não. Eu falo da filosofia, do sistema, da ideologia corrupta, pecaminosa, que está impregnada no mundo, na natureza humana, em toda a sociedade. É por isso que a gente vê muita injustiça, muita corrupção, muitas abominações, iniquidades e transgressões por todos os lados. Então nós sabemos que nós lutamos contra Satanás, nós lutamos contra o mundo porque nós não pertencemos dele e também lutamos contra o pecado. E é sobre o pecado que Pedro vai falar. É exatamente sobre esse adversário que Pedro vai apresentar nesse texto que nós acabamos de ler. Ele começa declarando a respeito do sofrimento que Cristo sofreu. Então, se Cristo sofreu, nós temos que entender. Só que a única diferença é que Cristo foi tentado, mas não pecou. Eu e você somos pecadores e pecamos. Então, nós somos tentados, e isso significa que todo o pecado que veio sobre o mundo também traz sobre o mundo aflição e sofrimento.
Eu disse isso na última mensagem, o próprio apóstolo Paulo, escrevendo aos Romanos, no capítulo 5, diz que quando o pecado entra no mundo, entra também a morte. E quando se fala de morte, fala de sofrimento, fala de dor, fala de injustiça, fala de lágrimas, fala de tudo aquilo a qual Deus não preparou para mim e para você. Mas, por causa do pecado, nos tornamos reféns dela. Então Pedro está tratando sobre o terceiro adversário, sobre o pecado, que habita na nossa natureza pecaminosa e também habita no mundo. Ou seja, o pecado que lutamos e enfrentamos, ele opera interiormente, como também de forma externamente. Nós somos tentados, as tentações externas vêm, mas na verdade aquilo que vem é fruto e se consuma daquilo que já está dentro de nós, porque é isso que Jesus vai dizer. Jesus vai dizer que a boca fala daquilo que o coração está cheio, e ele afirma de forma mais categórica e clara, dizendo que é do coração do homem que procedem os maus pensamentos, os adultérios, os homicídios, ou seja, toda sorte de pecados. Então, a gente luta contra esse pecado, e é sobre esse adversário que Pedro está falando. Só que Pedro está escrevendo essa carta para quem? Para a igreja, para o cristão. O destinatário de Pedro é para aquele que já confessou a Jesus como Senhor e Salvador, ou pelo menos afirma que já o confessou. Então ele diz o seguinte: olha, Cristo sofreu, então armem-se desse pensamento. O que ele está dizendo, olha, as aflições, os sofrimentos que vocês sofrem, por toda a sorte de perseguições que vêm até vocês, seja do inimigo, seja do mundo, seja do pecado que habita em vocês, não é a justificativa para que ninguém abandone a fé. Não é justificativa, ou seja, as nossas aflições não pode determinar como um fator de separação de um relacionamento com Deus. É isso que ele está dizendo, olha, armem-se, coloquem isso na mente de vocês. As vossas aflições, o apóstolo Paulo também escreve aos Romanos, dizendo que nem as nossas aflições, nem a morte, nem potestade, nem principado, podem nos afastar de Deus. Pedro reforça isso dizendo, mas o pecado, o profeta Isaías diz que faz separação entre nós e o nosso Deus. E é exatamente a respeito do pecado que o apóstolo Pedro apresenta um rompimento. Ele diz, olha, assim como Cristo sofreu corporalmente, armem-se também do mesmo pensamento. Por quê? Pois aquele que sofreu em seu corpo rompeu com o pecado. A palavra do Senhor vai dizer, o apóstolo Paulo escrevendo aos Romanos, no capítulo 6, diz que nós fomos batizados em água, foi o nosso sepultamento. Aquele que foi batizado em Cristo, ele morreu para o mundo e ele renasceu. Ele renasceu para uma nova vida em Cristo e passa a ser uma nova criatura em Cristo. E pelo fato de ele ter morrido para o mundo, é por isso que Jesus diz, vós viveis no mundo, mas vós não sois do mundo. Como vocês morreram para o mundo, agora vocês são nova criatura. O apóstolo Paulo, escrevendo aos Coríntios, diz que se alguém está em Cristo, nova criatura é, as coisas velhas se passaram e eis que tudo se fez novo. Ou seja, então todo aquele que está em Cristo, assim como Cristo morreu no corpo e ressuscitou com o Espírito de poder e glória, através do Espírito vivificante de Deus, e ressurgiu e está à destra do Pai, nós também morremos e ressuscitamos em Cristo como nova criatura. Nós fomos regenerados, nós nascemos de novo em Cristo, e por isso, assim como Cristo rompeu com o pecado, o que está dizendo é que a morte, quando Cristo ressuscita, Cristo rompe o poder do pecado e da morte sobre o seu corpo. O pecado e a morte já não tinha mais domínio sobre ele, sobre o seu corpo. Por quê? Porque ele o venceu, ressuscitando pelo poder do Espírito vivificante de Deus. Então ele diz que aquele que está em Cristo, aquele que rompeu também com Cristo, aquele que também sofre as mesmas mazelas e sofrimentos e aflições que Cristo sofreu, também rompeu com o pecado. O que Pedro está dizendo é que não há amizade entre a igreja e o pecado.
Não pode haver amizade entre a igreja e o mundo. E, infelizmente, o que nós estamos vendo em nossos dias são muitas pessoas que professam a fé em Cristo, mas não romperam com o pecado. Muitas pessoas que afirmam já ter confessado a Jesus, a crer em Jesus Cristo, muitas delas também falam, não, eu tenho o meu devocional, eu tenho a minha oração, eu oro, eu leio a Bíblia, mas ela continua amiga do pecado, ela não rompeu com o pecado. Ela não rompeu com a iniquidade, com a transgressão. Ela continua vivendo a vida dela, não para Deus, mas vivendo para ela, para satisfazer os seus próprios desejos, as suas próprias vontades, as suas próprias paixões. E a fé é apenas, muitas das vezes, mais um acessório que ela possui. Porque não houve um rompimento. E o apóstolo Pedro, escrevendo, diz que há rompimento no pecado. Por quê? Porque a partir do momento que a gente morre para o pecado e a gente nasce em Cristo, nasce no Espírito de Deus, agora a gente vive uma vida para agradar a Deus. Por isso a epígrafe do texto é vivendo para Deus. Para quem estamos vivendo? As nossas escolhas, as nossas atitudes, o nosso comportamento que tomamos diariamente, continuamente, tem como propósito, qual é o propósito? Agradar a quem? Agradar a nós mesmos, agradar o nosso eu, o nosso ego, as nossas paixões e vontade, ou agradar a Deus? Essa é a grande pergunta. E Pedro diz que aquele que agora está em Cristo, aquele que rompeu com o pecado, deve viver a vida, o tempo que lhe resta, não mais para satisfazer as vontades, os desejos humanos. O que Pedro está dizendo, meu querido, minha querida, meu amigo e amiga, irmã, no nome de Jesus, é que o tempo de vida que o Senhor nos concede, aqui e agora, o tempo de vida que o Senhor nos dá, é para vivermos para a glória do seu nome. É para sermos um instrumento, um vaso de honra e glória ao seu nome. É para sermos um instrumento de Deus, um canal de Deus. É para sermos povo de Deus. É para honrarmos e glorificarmos o seu nome. Não mais para viver a nossa vida. Por quê? Porque nós fomos resgatados da condenação eterna, da morte eterna, através do sacrifício, da obra vicária de Cristo Jesus, o Filho de Deus na cruz do Calvário, que derramou o seu sangue para que eu e você pudéssemos ter salvação. Então, por causa dessa obra salvadora, no mínimo deve haver em nós uma atitude de gratidão. Porque o apóstolo Paulo também escreve aos Romanos dizendo que a inclinação para o pecado é morte, mas a inclinação para o Espírito é vida e paz. Na verdade, ele também diz que a inclinação para a carne é separação. Então, nós não podemos ter esse relacionamento. E a pergunta que devemos fazer é para quem vivemos? O tempo que o Senhor está nos concedendo debaixo do sol, o tempo de vida que nos resta, nós devemos viver para a glória de Deus. O Senhor te chamou, você que me vê, você que me ouve, Deus te chamou para ser um instrumento de honra, um vaso de honra, um canal de bênção, um instrumento de salvação, de reconciliação, um instrumento de Deus que renuncia o pecado. Por quê? O apóstolo Tiago vai dizer que a amizade com o mundo constitui-se inimizade com Deus. Aquele que quer ser amigo do mundo constitui-se inimigo de Deus. A epístola de João, na sua primeira epístola, no capítulo 2, João vai dizer que nós não devemos amar o mundo e nem aquilo que no mundo há. Porque se o nosso amor estiver no mundo, o texto bíblico diz, João diz que o amor do Pai não está em nós. Ou seja, nós não agradamos ao Pai. O amor de Deus não é algo que vai ser para manifestar a graça e o amor de Deus. Então, qual que é o problema que enfrentamos? É que muitas pessoas estão vivendo o tempo que lhe resta, simplesmente para satisfazer as suas vontades.
as suas paixões, os seus desejos. Hoje, infelizmente, em muitos lugares e muitas pessoas que afirmam ser igreja, que professam a fé em Cristo, a sua vida nada se parece com aquilo que as Escrituras apresentam como deve ser. Na verdade, já não há mais diferença entre alguns que se dizem igreja com o mundo. Infelizmente, estamos vivendo um sincretismo, uma mistura, onde muitos já não conseguem perceber entre o que é santo e o que é profano. Essa é uma verdade dolorida, dolorosa, infelizmente. Muitas pessoas falam, não, é o que Jesus só quer o meu coração. Não, eu creio em Deus, não só precisa crer. Mas nós descobrimos que aquilo que Deus espera de nós é que façamos a sua vontade. É isso que Pedro vai dizer. Olha, o tempo que resta para vocês já não é mais para satisfazer os maus desejos, mas sim para fazer a vontade de Deus. Mateus, Lucas descrevem que certo momento Jesus estava dentro de uma casa e havia uma grande multidão que o cercava. E em um dado momento, a sua mãe e os seus irmãos, os seus discípulos, os seus irmãos chegaram, mãe e irmãos. E alguém falou para eles, olha, a tua mãe e os teus irmãos estão lá fora. Ele vira para aquele que o fala e para aquela multidão diz e aponta para a multidão que estava ao seu redor dizendo, olha, a minha mãe, os meus irmãos, são todos aqueles que fazem a vontade do meu Pai. O próprio Jesus vai dizer que ele não veio para fazer a sua vontade, mas para fazer a vontade do Pai. Era isso que movia ele, esse era o propósito dele. 1 Reis, capítulo 9, vai falar a respeito de Salomão. Quando ele consagra o templo, ele constrói um templo em consagração a Deus, em adoração, em honra ao nome de Deus. E depois que Salomão consagra, faz uma segunda oração, Deus aparece para Salomão e fala assim, olha, eu me agradei, eu vou ouvir a oração desse lugar, os meus olhos estarão atentos, os meus ouvidos. E ele continua dizendo, olha, se o teu coração for íntegro, se o teu coração for reto, e não se desviar da minha palavra, pelo contrário, obedecer os meus decretos, os meus mandamentos, ou seja, fazer a minha vontade, eu sempre ouvirei a oração deste lugar. Então, perceba que o que Deus quer de nós é que façamos a sua vontade. E a sua vontade, ela não está condicionada àquilo que eu e você pensamos ou sentimos que é a vontade de Deus, mas a vontade de Deus está revelada na sua palavra. Na sua palavra. 1 Tessalonicenses, capítulo 4, o apóstolo Paulo escrevendo para essa igreja em Tessalônica diz que a vontade de Deus é a nossa santificação. É a nossa santificação. A vontade de Deus é uma vida de santificação, de separação. Ou seja, a palavra santo, na verdade a palavra santo significa separado. Todo aquele que está em Cristo foi separado, agora não mais para viver para o mundo, como o mundo, mas para viver para Deus e em Deus, pela fé em Cristo Jesus e pelo Santo Espírito de Deus que nele habita. Então, a vida que vivemos é para fazer a vontade de Deus. Ou seja, quando estamos em Cristo, há um rompimento com o passado. É isso que Pedro vai declarar a respeito do versículo 3. Ele vai dizer, olha, no passado vocês já gastaram tempo suficiente fazendo o que agrada aos pagãos. Naquele tempo, ele faz uma descrição da forma que vivíamos e muitos viveram, muitos vivem ainda. Ele diz, olha, no passado vocês gastaram tempo vivendo para agradar aos pagãos. Agora, vocês viviam assim, em libertinagem, em sensualidade, bebedeiras, orgias, farras e numa idolatria repugnante.
O que Pedro está dizendo e demonstrando para mim e para você é aquilo que Paulo já declarou escrevendo aos Coríntios. Se alguém está em Cristo, nova criatura é. As coisas velhas se passaram e eis que tudo se fez novo. Não existe, não há a possibilidade de nós vivermos uma nova vida em Cristo, na fé em Cristo, continuando vivendo como vivíamos no passado. Não dá para ter uma vida em Cristo se praticamos as mesmas obras do passado. Há uma diferença, há um rompimento. Por quê? Porque somos nova criatura. Não dá mais para viver como era antes. Infelizmente, como eu já disse no início, muitas pessoas professam a fé em Cristo. Muitas pessoas falam, não, eu tenho Deus. Eu creio em Deus, eu creio em Jesus. Mas a sua vida, a fé que professa, pelo menos declara professar, não combina, não casa com as obras, com as escolhas, com o comportamento. Por quê? Porque ela continua vivendo do mesmo jeito. Eu quero lhe dizer algo no nome de Jesus, meu querido amigo, minha querida amiga e irmã, no nome de Jesus. Uma vida em Cristo é uma nova vida. Tudo passa, tudo muda. Nós não podemos viver como fazíamos no passado. Tem muita gente que continua exatamente igual. Tem muita gente que ainda usa um argumento enganoso, que na verdade ele engana-se somente a si, ele está enganando a si próprio. Ele pode até enganar e confundir alguns, mas a Deus e a palavra de Deus não engana e também não prevalece. Sabe por quê? Porque sempre a palavra de Deus, aquilo que a palavra de Deus anuncia, é o que prevalece, não aquilo que o homem diz que vai prevalecer. O que eu estou dizendo é que a palavra de Deus declara que aquele que está em Cristo, nova criatura é. Então tem muita gente que fala, não, mas isso é uma questão de ponto de vista, isso é uma questão de interpretação, você não pode levar as coisas tão a sério. De uma coisa eu sei, querido, quando chegarmos lá no céu, o Senhor, Ele não condenará aquele que levou a sua palavra a sério demais. Essa certeza eu tenho. Na verdade, Apocalipse capítulo 22, último capítulo do livro, último capítulo da Bíblia, vai dizer assim: aquele que faz a injustiça, faça a injustiça ainda. Aquele que é sujo, se suje ainda. Aquele que pratica a justiça, faça a justiça ainda. E aquele que é santo, santifique-se ainda. O que ele está dizendo é que aquele que se volta para Deus, ele deve cada dia mais se voltar para Deus. Cada dia mais é um novo dia, é uma transformação de glória em glória, é uma vida de comunhão. Cada dia mais ele cresce na presença de Deus, mais ele se aproxima de Deus, mais ele se torna, pela fé e pelo Espírito de Deus que nele habita, a imagem e semelhança de Deus. Ou seja, é restaurada aquela comunhão, aquela identidade, aquela imagem e semelhança que o pecado lá atrás rompeu e perdeu. Então, Pedro está dizendo que se alguém está em Cristo, não vive mais para satisfazer sua vontade, mas para fazer a vontade de Deus. Já não pratica as mesmas obras que o mundo lá pratica. É o que ele diz, olha, lá no passado, vocês já gastaram tempo. Lá no passado, bebia, prostituía, adulterava, mentia, roubava, furtava, corrompia, era corrompido. Lá no passado, enganava, tentava se prevalecer. Lá no passado, agora, mas não. Agora é nova criatura. Agora é nova criatura que foi chamada para viver em boas obras. Agora é nova criatura, novo homem, nova mulher, para viver em santidade, aquele que é santo. Quando você olha para a declaração e revelação que Deus dá ao profeta Isaías no capítulo 6, e quando você olha para a revelação que João tem no livro de Apocalipse, você vai ter a seguinte descrição, o seguinte cenário. A palavra do Senhor vai dizer que ao redor do seu trono, anjos, serafins, clamam, santo, santo, santo é o Senhor. Perceba que aquilo que os anjos estão declarando é que Deus é santo. E Pedro vai dizer que deve viver de maneira santa todo aquele que está em Deus, porque Deus é santo. Todo aquele. Então não dá para viver essa vida, caso contrário, nós estamos nos enganando. Caso contrário, você está se enganando. Caso contrário, a gente pode até enganar algumas pessoas achando que está tudo bem.
Mas lembre-se, aquilo que o profeta Jeremias diz: enganoso e perverso é o coração do homem, mais do que todas as coisas, quem o conhecerá? Mas aqueles que confiam no Senhor, aqueles que confiam na sua palavra, aqueles que creem na sua palavra, não serão enganados, não serão confundidos, não serão abalados. Porque passará os céus, passará a terra, mas a palavra do Senhor, ela permanecerá, porque a palavra é fiel e verdadeira, assim como Deus é fiel e verdadeiro. Essa palavra não muda, porque Deus não muda. Mudam-se os nossos conceitos, mudam-se os tempos, as épocas, mudam-se os hábitos e costumes, mas a palavra de Deus, ela não muda. E essa palavra diz que Deus é santo e que todo aquele que nele crê deve viver uma vida santa em toda a vossa e nossa maneira de viver, porque Deus é santo. Então, Pedro está dizendo que há um rompimento, se abandona essa antiga prática, já não se vive mais em libertinagem, ou seja, uma vida desregrada, dissoluta, imoral. Não se vive mais numa prática, sabe, de sensualidade. Ele quer dizer, a uma vida de fornicação, a uma vida de adultério, a uma vida de prostituição, a um comportamento lascivo. Não, essa vida era no passado, isso mudou. Então, quando esse comportamento muda, muda a maneira de pensar, muda a maneira de se vestir, muda a maneira de agir, muda tudo. Porque nós não queremos que nada em nós desperte ou traga a ideia de comportamentos e atitudes relacionadas a esses comportamentos. Então, diz que não vive mais em bebedeira, não vive mais em orgias e farras, em idolatria. Muitas pessoas vivem assim, creem em Deus, mas eles estão aí, bebendo para todo lado. Ficam bêbados. Não, está tudo bem, é só um pouquinho. E a pessoa já bêbada. Seu juízo, seu valor comprometido. Seu discernimento abalado. Pedro diz que, olha, a gente não vive mais dessa forma. Não vive mais em orgias, em farras. Também diz que não vive mais em idolatria. Entenda que idolatria é um sentimento. É tudo aquilo que eu e você colocamos em pé de igualdade ou superioridade a Deus. É tudo aquilo que eu e você nos dirigimos como se fosse a Deus. Porque todo sentimento que o homem coloca em alguém ou em algo, como se algo ou alguém pudesse resolver, como se fosse o próprio Deus, é idolatria. Porque a Bíblia diz que há um só mediador. Só há um intercessor entre Deus e os homens, Jesus Cristo, o Filho do homem. Ele é o único mediador. E toda vez que o homem coloca a sua fé, a sua confiança, ora, adora, que não é direcionado a Deus, o homem comete o pecado de idolatria. Tem muita gente que idolatra dinheiro, bens materiais, pessoas, estátuas, imagens. Então a idolatria, perceba, não é especificamente um objeto, não é o que ou quem, mas é o sentimento que se coloca sobre aquilo. E aí, quando um homem está em Cristo, quando a mulher está em Cristo, passa a ser uma nova criatura, ou seja, quando se torna a igreja, os amigos do passado, os companheiros do passado, eles não entendem. Eles acham estranho o que Pedro vai dizer, versículo 4, acompanhe comigo. Eles acham estranho que vocês não se lancem com eles nas mesmas torrentes de imoralidade e por isso os insultam. Quantas pessoas, nós sabemos e ouvimos que são taxadas porque se converteram a Cristo e colocaram nele a sua fé e a sua confiança, como alguém que quer ser muito fanático, muito religioso, muito extremista, muito santão, que não é assim, Deus não é dessa forma, tem que agir de maneira mais leve, não tem problema, o que importa é crer em Deus, o que importa é ter fé em Deus. E aí as pessoas vivem como no passado. E aqueles que rompem de fato,
Aqueles que não se assemelham, que não andam como o mundo, que não fazem as mesmas obras do mundo, o que acontece? São perseguidos. Então uma coisa fica clara: ou você se opõe ao pecado e se volta para Deus, ou você vai se voltar para Deus e o mundo vai se opor a você. Isso fica claro. Porque jamais a igreja, jamais o povo de Deus vai ser amigo dos hábitos, dos costumes, das filosofias desse mundo. É diferente. E com isso eu não estou dizendo que nós não podemos nos relacionar com essas pessoas no sentido de tratá-las bem, de desenvolvermos certa comunhão, mas em determinados pontos e limites. Porque Jesus vai dizer que, caso contrário, era necessário que Deus nos tirasse do mundo. Mas isso vai acontecer. Quando o Senhor vier para buscar a sua igreja, arrebatar a sua igreja, nós seremos retirados. Mas até lá que isso aconteça, nós podemos nos relacionar. Nós podemos nos comportar de uma forma santa, reta e justa, mas de forma diferente daquilo que o mundo faz. Nós respeitamos as pessoas. Ela lá, nós aqui. Ela dentro do limite dela e nós dentro do nosso limite. Mas nós sabemos bem o que queremos, para onde iremos e de que forma devemos viver. E quando alguém rompe com o mundo, com o pecado, os antigos amigos do passado começam o quê? A insultar. Começam a rotular. Começam a colocar apelidos. Começam a debochar, começam a escarnecer, começam a zombar, a fazer piadinhas. Então perceba que esse comportamento deles, para aquele que conhece a palavra de Deus, porque a própria palavra de Deus declara que assim seria, nós devemos saber que isso é natural para eles. E pela palavra de Deus nós sabemos que na verdade é isso que nos aguarda. Amém? Então perceba que aquele que está em Cristo, ele rompe com o pecado, ele rompe com o mundo, ele não participa, ele não pratica as mesmas obras. Agora ele é uma nova criatura em Deus, em Cristo Jesus, porque ele está em Cristo. Agora o Espírito Santo habita dentro dele. Agora ele vive uma vida para refletir a glória e a imagem do Pai. É essa a capacidade, é essa possibilidade que a fé em Cristo Jesus, o sangue de Jesus nos permitiu, quando Ele nos redimiu na cruz do Calvário, derramando o seu sangue e nos concedendo o Santo Espírito de Deus, a ser imagem e semelhança de Deus, vasos de honra. Versículo 5 diz: contudo, eles terão que prestar contas àquele que está pronto para julgar os vivos e os mortos. Então, muitas pessoas, por ignorância, por não conhecer a palavra de Deus, algumas por própria rebeldia e rebelião e oposição em relação à palavra de Deus, eles insultam, eles zombam, eles escarnecem, como se aquela atitude, se aquele comportamento de primeiro estar longe de Deus e segundo, de zombar do povo de Deus, não fosse trazer para ele nenhuma consequência. Mas a palavra do Senhor, ela nos declara que Deus, Ele vai julgar. Romanos capítulo 2, vai falar isso. Atos capítulo 17, Salmos de número 9, Salmos de número 76, Salmos de número 96, Salmos de número 98, Salmos de número 110, Eclesiastes capítulo 3, todos esses versos declaram que Deus determinou um dia para julgar os homens, que haverá um juízo de Deus. E dentro de todos esses textos bíblicos, a palavra do Senhor, ela sempre declara que Deus, Ele trará o seu juízo, e Ele julgará os homens, cada um segundo as suas obras. Cada um dará
conta de cada atitude, de cada palavra. O próprio Senhor Jesus vai dizer que o homem no dia do juízo dará conta de toda palavra frívola que saiu da sua boca. Toda palavra anunciada e pronunciada, o homem dará conta no dia do juízo. Então perceba o quanto é sério aquilo que falamos, e que todas as nossas palavras, atitudes e comportamentos trarão uma consequência, ou de vida ou de morte, ou de salvação ou de condenação. O texto bíblico diz mais, que não somente as palavras serão julgadas, mas a Bíblia também diz, Romanos 2 vai dizer que Deus julgará os segredos. Aquilo que muita gente não teve coragem de tornar público, mas que Deus viu e que Deus conhece. E pelo fato de estar contrário contrário à sua palavra, trará juízo sobre si. O Senhor Jesus vai dizer no Evangelho de João, que se alguém ouve a sua palavra e não recebe, que se alguém ouve a sua palavra e não pratica, não guarda, ele não julga. Por quê? Ele explica. Porque já tem quem o julgue. A palavra que está sendo pregada, ele diz, essa o julgará no último dia. É a palavra de Deus que será o juiz dos homens. É a palavra de Deus que será a base, será o instrumento que julgará a atitude, a vida, o comportamento de todos os homens. É por isso que o texto vai dizer que todos vão prestar conta, tanto vivos e mortos, crentes e não crentes, justos e injustos. Todos comparecerão ao julgamento de Deus. Todos serão julgados por Deus. Todos. O texto continua dizendo, por isso mesmo o evangelho foi pregado também a mortos, para que eles mesmos julgados no corpo segundo os homens, vivam pelo Espírito segundo Deus. Entenda bem para que você não possa interpretar errado essa palavra. Quando o texto está dizendo, olha, por isso mesmo o evangelho foi pregado também a mortos, para que eles mesmos julgados no corpo, segundo os homens, vivam pelo Espírito. O que Pedro está dizendo é que os homens estavam mortos em seus pecados, enquanto vivos. Estavam mortos. Quem declara isso também, usando essa linguagem, para apresentar a condição do homem em relação a Deus, é o apóstolo Paulo, escrevendo aos Efésios, no capítulo 2, dizendo que quando nós estávamos mortos em nossos pecados e transgressões, ou seja, Pedro está dizendo, olha, eles estavam mortos, mas foi pregado para eles enquanto vivos, fisicamente, mas mortos espiritualmente. Agora, eles foram julgados pelos homens, ou seja, eles foram mortos pela fé que possuíam. Eles foram julgados, foram sentenciados e condenados à morte pelos homens. Mas agora que eles estão mortos fisicamente, eles agora estão também vivos espiritualmente, segundo Deus. Antes eles estavam vivos fisicamente, mas mortos espiritualmente. Agora, alguns deles foram mortos fisicamente por causa da sua fé, julgados pelos homens, mas vivos espiritualmente para Deus. Por isso que nós sabemos, e essa declaração nos deixa claro, que a vida do crente, a vida do cristão, apesar de morrer fisicamente, a morte para o salvo, a morte para o cristão, a morte para aquele que crê em Cristo Jesus, que é nova criatura, não é o fim de todas as coisas, porque aquele que crê em Cristo vive e viverá eternamente, porque ele estava morto, mas ele agora vive, ele ressuscitou, e todos nós em Cristo Jesus, segundo o poder de Deus, pelo Espírito de Deus, também ressuscitaremos e viveremos eternamente com ele. Essa é a grande mensagem, a grande esperança da fé cristã, da palavra de Deus para o salvo. E Pedro está fazendo todo esse alerta à igreja,
está encorajando a uma vida de santidade, está encorajando a permanecer firme, apesar das aflições. Por quê? Porque o fim de todas as coisas está próximo. A igreja do Senhor Jesus, a igreja primitiva, a igreja do tempo dos apóstolos, a igreja do Senhor, ela sempre acreditou piamente que o Senhor Jesus iria voltar naqueles dias. Que eles, ainda em vida, naquela época, eles poderiam e veriam a segunda vinda do Senhor Jesus. E desde aquele tempo, desde aquele período, a mensagem da igreja, a mensagem dos apóstolos, dos servos de Deus sempre foi para que a igreja mantivesse uma vida vigilante, porque a vinda do Senhor, o tempo do Senhor é próximo. Porque um dia para Deus é como 1000 anos, e 1000 anos como um dia. Então, diante de Deus, a sua vinda sempre será próxima para nós. Mas, se nós considerarmos os sinais que a palavra do Senhor descreve a respeito da sua vinda, que o Senhor Jesus viria e voltará pela segunda vez, os sinais estão acontecendo e se manifestando a todo vapor. Você está vendo a iniquidade se multiplicar, o amor esfriar, você está vendo a apostasia, o abandono da fé, você está vendo os sinais descritos pelo Senhor Jesus lá no livro de Mateus capítulo 24, você está vendo que todos os sintomas que antecederiam a vinda de Jesus estão sendo manifestados. Então, se naquela época estava próximo, o que dirá agora? O que dirá no tempo que eu e você estamos vivendo? Então, uma coisa é certa, e eu declaro, fundamentado na palavra de Deus: o tempo está próximo. Por isso é tempo, como ele diz, de sermos criteriosos, vigilantes e dedicados à oração. É tempo de vivermos uma vida voltada para Deus, equilibrada, moderada. Uma vida atenta, vigilante, para não nos desviarmos nem para a direita e nem para a esquerda da sua vontade, mas a cada dia buscarmos a viver uma vida de santidade, de consagração a Deus. E isso é confirmado, essa vida de consagração, de santidade no coração, ela é confirmada por uma vida dedicada de oração. É aquilo que eu perguntei no início: para quem estamos vivendo? Se estamos vivendo para Deus, se a vida que vivemos no tempo que nos resta é para Deus, a marca dessa vida que vivemos é uma vida de consagração, é uma vida de oração, é uma vida de comunhão com Deus, é uma vida de vigilância, é uma vida de alerta, é uma vida dedicada a Deus. Caso contrário, nós não estaremos atentos àquilo que a palavra do Senhor está anunciando. E muitas pessoas estão vivendo dessa forma. E o Senhor nos trouxe hoje aqui, me trouxe hoje aqui para trazer essa palavra ao seu coração, para dizer: o tempo está próximo. É tempo de vida, de vigilância, é tempo de consagração, é tempo de se voltar para Deus, é tempo de guardar a palavra de Deus, é tempo de observar a palavra de Deus, é tempo de vida, de oração, é tempo de comunhão com Deus, porque o tempo está próximo. E isso nada mais é do que o amor, a misericórdia, a graça de Deus se manifestando em nosso favor. É aquilo que João escreve: porque Deus manifestou o seu amor para conosco, estando nós ainda mortos em nossos pecados e delitos, e o amor de Deus nos constrange. Porque o desejo de Deus é a salvação de todos os homens. O desejo de Deus é dar vida eterna a todos os homens. Deus não tem prazer na morte do ímpio, antes que ele se converta dos seus maus caminhos, se arrependa dos seus pecados e viva uma vida de fé e obediência a Cristo Jesus e a sua palavra. E finalizando, ele encerra dizendo: sobretudo, amem-se sinceramente uns aos outros, porque o amor perdoa muitíssimos pecados. Uma vida com Deus, ela é marcada pelo amor de Deus.
A palavra do Senhor vai dizer que o amor de Deus é derramado em nossos corações pelo seu Espírito Santo. E todo aquele que crê em Cristo Jesus, que confessou a Jesus como Senhor e Salvador, foi selado pelo Espírito e o Espírito de Deus habita nele. E todo aquele que o Espírito habita também, ele recebe de Deus o amor de Deus. Nós só temos capacidade de amar e de perdoar se o amor de Deus estiver conosco. Mas nós estamos vivendo um tempo onde as pessoas, elas estão condicionando a decisão de amar alguém ao fato de ela gostar ou não daquela pessoa. E aqui eu quero fazer uma ressalva. Amar é uma coisa, gostar é outra coisa. Você ama o seu filho, mas você não gosta das atitudes dele. Seu filho pode ter uma atitude rebelde, pode ter um comportamento, escolher um caminho, trilhar um caminho que não te agrada, pelo contrário, só traz aflição e angústia sobre você, mas você como pai, você como mãe, continua amando. E muitas pessoas misturam. Gostar significa apreciar aquilo que nós vemos como algo agradável a nós. Então é importante que você entenda algo e, por favor, tenha frieza para entender. Uma coisa é eu gostar de você, outra coisa é eu amar você. Nós até podemos não gostar da atitude, gostar de alguém, mas nós devemos amar. Porque amar é uma coisa, como eu disse, gostar é apreciar, é ter afinidade, é aquilo que naturalmente flui, acontece por quê? Porque é alguém que pensa como você, que gosta das coisas que você gosta, faz as coisas que você faz, ou seja, o sentimento de afinidade, de apreciação, de prazer é muito maior. Só que a Bíblia não manda a gente gostar de ninguém. A Bíblia diz, não fala, gostei uns dos outros. A Bíblia diz, amai uns aos outros. Porque amor é uma decisão, se não fosse, não seria mandamento. É por isso que Jesus diz, amarás ao teu próximo como a ti mesmo. Jesus também diz, olha, ama aquele que te odeia, fala bem daquele que fala mal de ti, ora por aquele que te maltrata e te persegue. Você sabe muito bem que muitas das vezes, dentro da família e filhos, tomam atitudes e caminhos que nós não gostamos, e atitudes às vezes que nos machucam muito, que se fosse outra pessoa lá fora, naturalmente nós teríamos a atitude e o comportamento de romper. Não, olha, ele teve aquele comportamento, ele fez aquilo comigo, a partir de hoje eu evito, não quero mais esse relacionamento com ele. E aí naturalmente as pessoas se afastam. Mas como se trata de um filho, de um ente querido, de um pai, de uma mãe, o amor que há não permite que isso aconteça. Mas se fosse outro lá de fora, naturalmente isso aconteceria. Mas é por isso que a palavra do Senhor diz, ama o teu próximo. Ama sinceramente, porque o amor de 1 Coríntios capítulo 13, o amor que tudo suporta, o amor que tudo crê, que não é leviano, não é injusto. O amor não é gostar. E esse amor, ele só pode haver dentro de nós e só pode ser manifestado pela presença do Espírito de Deus. E o que eu quero dizer com isso é que se você pergunta para mim, qual é o mandamento mais difícil, eu lhe respondo facilmente, amar o teu próximo. Porque muitas das vezes nós filtramos ou manifestamos o nosso relacionamento para com eles, baseado naquilo que gostamos ou não gostamos. Então a gente vive uma luta internamente com uma pessoa a respeito de uma atitude, de uma palavra, de um comportamento que ela teve, que nós não gostamos, e muitas pessoas atribuem a esse gostar a decisão de amar. Mas a Bíblia diz, ama o teu próximo, ama sinceramente, porque somente um amor sincero perdoa muitíssimos pecados. Não está dizendo que você vai fingir que nada aconteceu, não vai ocultar aquela ofensa, não é que você vai ter amnésia, mas significa que o amor que há dentro de você faz que você perdoe, e só perdoa quem ama, e só ama quem tem o amor de Deus, e só pode haver o amor de Deus dentro de nós, se tivermos o Espírito Santo de Deus. Porque caso contrário, nós ficaremos escolhendo as pessoas que nós gostamos, que falam aquilo que a gente gosta,
que concordem com aquilo que nós concordamos, que aceitem aquilo que aceitamos, ou seja, que tenham a mesma ideologia, o mesmo pensamento que nós. E dentro desse contexto há sempre o que? Uma polarização. É por isso que o amor de Deus, o amor que Deus dá e derrama sobre o coração daquele a qual o seu Espírito habita, não depende destas coisas. Porque o amor de Deus perdoa pecados. Amém? E foi com esse amor que Deus nos amou. Quando nós estávamos mortos em nossos pecados e delitos, longe de Deus, Ele nos amou, Ele nos buscou, Ele nos salvou pela fé em Cristo Jesus, enviando o seu Filho para morrer pelo meu e pelo seu pecado. A epístola de Pedro, no capítulo 3, anterior ao capítulo que lemos, fala da morte de Cristo como a morte do justo pelos injustos. Então, eu quero nesse momento, no nome de Jesus, a te convidar. Guarde essa palavra, te incentivar na verdade. Guarde essa palavra no seu coração. O tempo está próximo. Você que está longe de Deus, se volte para o Senhor. Você que ainda não confessou a Jesus como Senhor e Salvador, se arrependa dos seus pecados, clame pela sua salvação, confesse a Ele como Senhor e Salvador da sua vida, porque somente nele há salvação, somente nele, pelo seu sangue, há perdão de pecados. Então você que está longe, volte, você que ainda não confessou a Jesus, confesse, porque o tempo está próximo. Amém? Guarde essa palavra no seu coração. Que essa palavra não seja apenas uma palavra ouvida, mas ela se torne uma palavra viva no seu coração e produza frutos, frutos de salvação. Esse é o meu desejo, essa é a minha oração. Ore comigo. Senhor meu Deus e Pai, nós queremos te agradecer, Pai amado, por esta oportunidade, pela tua palavra. Pai amado, a tua palavra foi ministrada e eu te peço, Pai, que a tua palavra ouvida, meu Deus, ela implante a fé nos corações. Nos conceda sabedoria, discernimento, implante temor e tremor, e produza, meu Deus, frutos dignos de salvação por amor do teu nome, pelo sangue de Jesus. Pai, fortalece a fé dos meus irmãos. Meu Deus, nos ajuda a cada dia, Pai, a caminhar de maneira reta diante dos teus olhos e temente diante da tua palavra. Pai, no nome de Jesus, Pai, fortalece a fé do teu povo. Acrescenta a nossa fé, aumenta a nossa fé, pelo poder do Teu Espírito, no nome de Jesus. Fica conosco, Pai, nos guarda, nos livra de todo mal. Acampa os Teus anjos, Pai, cobre com o sangue de Jesus a Tua igreja e o Teu povo, Pai. É o que nós te pedimos, Pai, e já te agradecemos, no nome de Jesus, e que todos digam amém. Que o amor de Deus, o nosso eterno Pai, que a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, que a comunhão e as consolações do Espírito Santo de Deus estejam conosco hoje e sempre, e a igreja do Senhor diga amém. Que Deus te abençoe e a paz do Senhor Jesus.